pessoas, como vocês estão? Mais um vídeo de palpites aqui. Na semana passada a gente acertou 10 jogos, errou 6. Houve alguns jogos que era bem difícil de palpitar, por exemplo, Detroit e Seattle, que foi para prorrogação. Titans e Chargers, acho que um jogo também complicado, também foi para prorrogação. E algumas zebras na semana passada, como por exemplo os Commanders vencendo o Denver Broncos no segundo tempo de virada. Enfim, foi uma semana bastante especial. Então a gente começou 10-6, eu vou computar aqui todos os meus acertos e erros para o final da temporada, a gente vê qual a minha porcentagem em todos os jogos. E uma novidade no vídeo de palpites dessa semana que eu vou falar quando eu estou apostando na zebra. O André, nosso editor, vai colocar uma zebrinha para vocês saberem que eu estou indo com a zebra. Ela não falará que nem a zebrinha dos gols do Fantástico nos 80. Coluna do meio! Não vai ser assim desse jeito, poderia ser, mas não vai ser. E é isso, tá? Então um tchan a mais para vocês que vão saber quando eu estou indo na zebra. Vamos começar então antes com 5 coisas para a gente ficar de olho e uma outra novidade. Jogos com elemento histórico a mais. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela história da NFL e a gente vai mencionar isso também. Então vamos juntos e não se esqueça de se inscrever no canal. Você vai esquecer, né? Você vai esquecer, você vai deixar para depois. Então se inscreve aqui embaixo, vamos bater 100 mil. Por quê? Porque sim, porque 100 é um número redondo, eu gosto. Vamos lá. Primeira história pra gente ficar de olho é, Daniel Jones sem Saquon Barkley jogando contra o San Francisco 49ers em semana curta. Nada agradável. Os 49ers são favoritos por 2 posses contra o New York Giants nessa primeira partida. Já adianto que meu palpite é São Francisco. E o duelo é bem ruim em termos táticos para a equipe de Nova York. Primeiro que o Saquon Barkley não joga, o que coloca uma pressão a mais em cima do Daniel Jones. Mas não só isso. A gente também tem a questão de que o Brock Purdy é um quarterback que vai bem contra a blitz. Tudo bem, o espaço mostrado ele é pequeno, né? Uma temporada e meia, basicamente. Ou nem isso. Mas, de qualquer forma, até agora, ele vem sendo um quarterback bastante cerebral nesse aspecto. E o sistema do Shanahan também é bem sucedido contra blitzes. Lembrando que a defesa do Martindale dos Giants gosta muito de mandar blitz. Um outro ponto é que a defesa dos Giants, desde o ano passado, tem certa fragilidade contra o jogo terrestre. E a gente tem aqui o Christian McCaffrey, discutivelmente o melhor running back da liga, ou pelo menos o mais completo running back da liga. Talvez o melhor, né? Agora que o Nick Chubb está machucado e fora da temporada. Então, Daniel Jones contra essa defesa dos 49ers, que pressiona muito, com uma linha ofensiva ruim, vai ter uma missão bastante dura. E aí, provavelmente, mais uma vez, vai ser difícil colocar a culpa no Daniel Jones. Fato é que os arredores e a limitação própria dele vai ser bem difícil vencer essa partida. A segunda história que a gente tem que ficar de olho é a Porta dos Desesperados. De novo, Sérgio Malandro nesse canal. Sim, essa figura cultural tão incrível da nossa história recente brasileira merece essa foto da Porta dos Desesperados. Ha! O que era a Porta dos Desesperados? Eram 3 portas que uma tinha um presente, a outra saía um bicho assustando as crianças. Quem está na Porta dos Desesperados? Minnesota e Los Angeles Chargers. Os dois times estão 0-2 e se ficarem no buraco do 0-3, tudo bem, os Chargers perderam por uma posse as 2 partidas. Aliás, Minnesota também. No passado venceu 11 jogos por uma posse, dessa vez 2 derrotas por uma posse, mas quem perder aqui fica numa situação bastante delicada, não só na própria divisão, mas na briga pela pós-temporada. Então, é a Porta dos Desesperados para tentar ficar 1-2. Vikings de Kirk Cousins e os Chargers de Justin Herbert. O jogo que promete ser um tiroteio. Tem muitas saídas táticas nesse jogo, daqui a pouco eu falo sobre ele no palpite. A terceira história para a gente ficar de olho é o Quarteto da Desconfiança. São 4 times 2-0 que muitos de vocês têm algum tipo de desconfiança. Eu fiz um vídeo sobre para os membros Like Plus. Eu tenho menos desconfiança em alguns, mais desconfiança em outros. Por exemplo, New Orleans e Atlanta um pouquinho menos de desconfiança. Tampa Bay e Washington um pouquinho mais de desconfiança. E eles terão bons termômetros nessa semana, né? Porque jogam contra times que no papel são mais fortes. Washington joga contra Buffalo, New Orleans joga contra Green Bay fora de casa, Atlanta joga contra Detroit e Tampa Bay joga contra Filadélfia na segunda-feira. Então será um termômetro da desconfiança desses 4 times que começaram 2-0. Tem outros times que começaram 2-0 como Filadélfia, Dallas, Miami Dolphins, mas aí obviamente a gente não tem desconfiança. A quarta história para a gente ficar de olho é o Russell Wilson, tá? Porque são 2 derrotas em 2 jogos que ele jogou melhor do que o ano passado, mas que isso não foi suficiente. No primeiro jogo ele passou melhor a bola fora do pocket, lembrou um pouco o Russell Wilson da época de Seattle. No segundo jogo passou um pouco melhor em profundidade no primeiro tempo, lembrou um pouco o Russell Wilson da época de Seattle, mas os 2 segundos tempos foram ruins para o ataque de Denver. E vai pegar uma defesa dos Dolphins do Vic Fangio que pode até ajudar, inclusive, em termos... tudo bem que não são todos os jogadores que estavam na época do Vic Fangio, mas é uma lei do ex, né? E o Vic Fangio foi head coach dos Broncos há pouco tempo. Então, ainda tem bastante gente no Colorado que foi treinada pelo Vic Fangio. E nesses casos, a vantagem costuma ir pro treinador, né? Quando enfrenta a sua antiga equipe.
Um outro ponto breve, Vance Joseph mandando blitz contra o Tua Tagovailoa e contra o Tyreek Hill. Eu estou bastante preocupado com o que vai acontecer disso. Eu comento esse jogo, inclusive, no domingo, às 2 horas na ESPN2 e Star Plus. E aí o bom é que depois eu vou poder ver o nosso glorioso Caleri e, se Deus quiser, o meu trauma da Copa do Brasil de 2000, 23 anos depois, aquela que foi a primeira vez que eu chorei compulsoriamente pro esporte. Esse trauma vai acabar. Enfim. E a quinta história é o contraste mais contrastoso da história, talvez da posição de quarterback. Patrick Mahomes contra Justin Fields. Pois é. Teria sido bom, hein, Chicago, ter draftado o Mahomes. Na verdade, não. Eles iam dar um jeito de estragar o Mahomes de um jeito ou de outro, né? Até o Mahomes, eu acho que esse cemitério de quarterbacks ia conseguir pegar. Mas o contraste é grande. Vamos ver se o Justin Fields se recupera um pouco. Ele disse numa coletiva nessa semana que estava jogando de maneira robótica, estava pensando muito e executando menos. Eu tenho medo da confiança que ele pode acabar tendo em querer executar mais e pensar menos. Eu acho que pensar não é muito o problema, é hesitar, mas enfim. Vamos então ao momento histórico breve. Bom, a gente separei 3 partidas aqui com nuances históricos. Giants e São Francisco 49ers se enfrentam nesta quinta-feira e a cidade de São Francisco roubou os Giants originais, vamos dizer assim. O New York Giants chama New York Giants por conta do New York Giants do beisebol, que no meio do século passado foi para São Francisco e virou o San Francisco Giants. Então tem esse elemento para as pessoas mais velhas de Nova York, de um pouquinho de rivalidade, roubaram nosso time, mas também várias partidas inesquecíveis em pós-temporada, como em 2011, né, problemas do Special Team, e também em 1990, que aí quem saiu vitorioso foram os Giants e impediram talvez a chance mais realista de a gente ter um tricampeão do Super Bowl, 3 títulos seguidos. Os Giants, do coordenador defensivo Bill Belichick, eliminaram o San Francisco 49ers, uma zebra no Candlestick Park, e o Joe Montana saiu machucado daquela partida. Aquela partida coloca basicamente fim, não diretamente, mas indiretamente, à era Joe Montana em São Francisco. A gente tem Buffalo e Washington também, que já foi Super Bowl em 1991, ano que este que vos fala nasceu, e o último título de Washington, um dos 4 títulos perdidos pelo Buffalo Bills no início dos anos 90, 4 vezes seguidas campeão da AFC e 4 vezes perdendo para times da NFC East no Super Bowl. E por fim, o jogo da recepção imaculada, né? Pittsburgh e Las Vegas, Raiders e Steelers, que é uma partida entre 2 equipes que protagonizaram a jogada mais épica, a maior jogada da história da NFL, que é a recepção imaculada do Franco Harris nos playoffs de 1972, semifinal da Conferência Americana. O jogo terminou 13-7 para os Steelers. Na última e derradeira jogada da partida, a bola ricocheteia na defesa dos Raiders. O Franco Harris agarra a bola antes dela encostar no chão e os Steelers vencem aquela partida. Venceriam aquela partida, mas perderiam para os Dolphins invictos. Nos playoffs de 72, os Dolphins venceriam o Super Bowl, mas seria de fato a jogada que dá início à dinastia de alguma forma dos Steelers nos anos 70. Vamos aos palpites então? Pois me digam se vocês gostaram do momento histórico, dos 5 coisas para ficar de olho, enfim, tá bem recheado esse vídeo. Nova York e São Francisco, como eu já destaquei, essas blitzes contra o Brock Purdy e a ausência do Saquon Barkley, é impossível apostar nos Giants, eu vou de São Francisco 49ers. New England Patriots e New York Jets, o desempenho do Zach Wilson contra as defesas do Bill Belichick me fazem crer que os Patriots vão sair vitoriosos. Que modo esquisito esse barulho, então. Até porque o ataque dos Patriots é melhor do que o ano passado. Não é o suficiente melhor, mas para enfrentar um Jets de Zach Wilson, eu creio que seja. Eu não consigo ver o Zach Wilson jogando bem essa partida contra os Patriots, tá? Assim, esquematicamente ele tem muitos problemas contra, especialmente marcação em zona do New England Patriots. Chargers e Vikings, esse é um jogo extremamente difícil de palpitar. Eu vou com Minnesota porque o ataque terrestre dos Vikings pode ter finalmente uma boa partida contra essa defesa porosa contra a corrida que tem o Los Angeles Chargers, e também Justin Jefferson contra a marcação individual, que vem sendo o beabá da defesa dos Chargers, sofreu contra Tyreek Hill, eu acho que sofre também aqui contra os Chargers, mas totais condições dos Chargers vencerem, até porque a linha ofensiva de Minnesota pode sofrer contra Joey Bosa e Khalil Mack. Eu vou de Vikings. New Orleans e Green Bay, aqui a Red Zone pode fazer diferença. Os Packers é um time que vem executando muito bem nas 20 jardas finais do campo e os Saints muito mal. Os Saints ainda com ausências no jogo terrestre. O Jamal Williams machucou na segunda-feira e o Alvin Kamara ainda está suspenso. A defesa dos Packers e a questão da Red Zone e a efetividade do Jordan Love, eu acho que podem ser, independente de eventual palpite que tenha, desfalque que tem em Green Bay, eu vou com os Packers aqui. Então, por enquanto, nenhuma zebra, hein? Denver e Miami, aí o matchup é muito ruim para os Broncos e em segundo tempo, Vic Fangio contra o Russell Wilson no momento que está na carreira,
eu não consigo apostar no Russell Wilson. Eu vou com os Dolphins abrindo 3-0 na temporada, na sua primeira partida em casa, no sul da Flórida. Olho nessas blitzes do Vance Joseph, que são bastante kamikazes contra esse time dos Dolphins. Jogar cover 0, principalmente, sem nenhum safety no fundo do campo, contra Tyreek Hill e Jalen Waddle, se ele fizer isso, ele é louco, tá? Então, olho nisso. Mas eu vou falar bastante sobre isso no jogo. Houston e Jacksonville tem bastante diferença de elenco. Eu acho que esse é um bom jogo para o Jacksonville Jaguars se recuperar da derrota contra Kansas City e o ataque produzir um pouco mais, o Calvin Ridley aparecer um pouco mais. O CJ Stroud foi bem na semana passada, mas aí eu acho que tem bastante diferença e Jacksonville não deve ter problemas, na minha visão, contra o Houston Texans nas duas partidas que enfrentam. Olho também na defesa terrestre de Houston, que nos últimos anos vem sendo o problema. Atlanta e Detroit, aqui eu acho que a posição de quarterback pode ser um diferencial, né? Porque o Bijan Robinson carregou o time nas costas na semana passada. Do outro lado a gente viu a defesa dos eu ia falar Tigers, dos Lions, sei lá porque eu ia falar Tigers, os caras do Detroit Tigers hoje. Mas a defesa dos Lions tendo mais problemas contra o Geno Smith. Mas quarterback aqui, por mais que o Jared Goff não seja um quarterback de elite, contra o Desmond Ridder, que eu ainda tenho uma desconfiança ou outra, pode fazer bastante a diferença. Então eu vou com os Lions. Bills e Washington aqui, eu acho que acaba a trajetória da temporada invicta do Washington Commanders. Na minha visão, essa defesa dos Bills, que está jogando bem nessa temporada, nesse início de temporada, grata surpresa, eu não esperava que tivesse um início tão forte como teve, né? Essa defesa dos Commanders a defesa dos Bills vai ser demais para o Sam Howell. Vale lembrar que o Washington saiu num buraco contra a Arizona e depois num buraco ainda maior contra a Denver. Só que Arizona e Denver são duas equipes inferiores. Aqui a gente tem o Buffalo Bills, que é bem superior e deve sair com a vitória. Carolina e Seattle, eu honestamente não consigo ver o Bryce Young tendo uma boa partida fora de casa em Seattle, depois dos 2 primeiros jogos que fez, bem apavorado, não conseguindo passar bem em profundidade. O jogo terrestre de Carolina precisaria ter um jogo simplesmente formidável para dar uma chance para o Bryce Young. Eu também não vejo isso acontecendo. Deve ser uma sólida partida aí do Seattle Seahawks, mas olho na pressão em cima do Geno Smith, tá? Porque o Brian Burns e esse front de Carolina vem fazendo um bom trabalho nesse início de temporada. Foram 4 sacks contra New Orleans e 4 sacks contra Atlanta. Mas eu acho que um pouquinho mais apertado do que vocês imaginam. Não vejo uma vitória por 10, 15 pontos, mas vitória de Seattle. Dallas e Arizona, não preciso nem dizer, né? Joshua Dobbs contra Micah Parsons vindo pra cima dele. Gente, honestamente não tem muito como não palpitar no Dallas Cowboys. Eu fui em alguma zebra aqui? Eu irei em zebra daqui a pouquinho. Vou com Dallas aqui, Dallas favorito por uma amplíssima margem, assim, a diferença de elenco é muito grande. Dallas tem um dos melhores elencos da NFL, Arizona, na minha visão, junto de Houston, tem os 2 piores elencos da liga. Chicago e Kansas City em Kansas City. Semana passada eu falei, imagine o Vita Vea indo pra cima do Justin Fields, né? Quis o destino que numa pressão, num passe screen, viesse a pick six que determinou o rumo do jogo. Agora, imagina o Chris Jones indo pra cima do Justin Fields. Parece simplório, parece mais raso que um Pires, mas gente, de verdade, Chris Jones indo pra cima do Justin Fields. Tem como isso dar certo? Eu não sei, eu acho que não, honestamente. A defesa dos Chiefs tá jogando muito bem nesse início de temporada, tá? A defesa dos Bears talvez seja o que o médico receitou para melhorar o ataque de Kansas City. É óbvio que eu vou de Kansas City. Agora a primeira zebra aqui, Pittsburgh e Las Vegas. Eu vejo que a defesa de Pittsburgh, com essa dupla Alex Highsmith e TJ Watt, pode ser o suficiente para bater os Raiders. O Josh Jacobs não começou bem esse início de temporada, o ataque dos Steelers está uma draga, o Matt Canada não chama bem o ataque, o Pickett está meio desconfortável, mas a defesa dos Steelers eu vejo, especialmente no último quarto, podendo dar essa vitória. Põe a zebrinha aí, porque Las Vegas lá na KTO é o favorito. Daqui a pouco de novo o cupom da KTO para você aproveitar. Philadelphia e Tampa Bay, eu acho que a defesa terrestre de Philadelphia é o segredo aqui na partida, tá? Porque Tampa tem uma chance muito baixa de correr bem com a bola contra essa defesa dos Eagles, uma defesa que não está cedendo nem 70 jardas terrestres por jogo. E pode colocar o Baker Mayfield em situações óbvias de passe, terceira descida longa no prime time. Eu, sinceramente, contra essa defesa, esse front, essa linha defensiva dos Eagles, eu não vejo muita chance para Tampa não, tá? Do outro lado, uma defesa de Tampa que eu acho que está jogando melhor do que eu esperava. O Todd Bowles entrou meio que em xeque nessa temporada e aí vai ser um termômetro interessante para Jalen Hurts e companhia bela, porque eles não começaram tão bem o ano. Mas a defesa dos Eagles pode ser o fator primordial da Philadelphia para mim. E por fim, como a gente deve ter Jake Browning e não Joe Burrow, pelo menos esse é o meu feeling, a gente não tem nada oficial, estou gravando o vídeo no meio da quarta-feira, eu vou com os Rams, que estão apresentando um bom futebol americano, e porque eu sou fã dele. Hakuna Matata, o nosso Pocanacua!
Eu preciso comentar um jogo dos Rams, cara. Vai ser muito bom ficar falando pouco na cua o tempo inteiro. Stafford também tá fazendo uma sólida temporada, né? Eu sei que a defesa dos 49ers, ela deu um up no segundo tempo e ajudou a ganhar o jogo, mas eu vou com o LA Rams aqui, sendo zebra. Nesse momento é zebra lá nas bolsas de apostas. Então, aproveitando para você que quer também dar o seu palpite, você pode colocar nos comentários aí, claro. Eu estou 10-6, como eu destaquei nesse início de temporada, mas você pode ir lá em kto.com no primeiro depósito, tá aqui o banner, consulte termos e condições. Você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito em kto.com. O cupom é CURTE20, tá aparecendo aí para vocês. Então, aproveitem e vão lá agora mesmo, tá bom? Beijo carinhoso para vocês, espero que vocês tenham gostado dos palpites. Vamos rever aqui então. Giants e 49ers, 49ers, Eagles, New England e New York Jets, New England, Los Angeles Chargers e Minnesota, Minnesota, New Orleans e Green Bay, Denver e Miami, Houston e Jacksonville, Atlanta e Detroit, Buffalo e Washington, Carolina e Seattle, Dallas e Arizona, Dallas, Chicago e Kansas City, Pittsburgh e Las Vegas, Pittsburgh, Philadelphia e Tampa Bay, Philadelphia e Los Angeles e Cincinnati, Los Angeles, especialmente porque eu não estou com o feeling que o Joe Burrow joga, e aí os Bengals podem ir de arrasta para cima, 0-3, hein? Tá difícil, hein? Mas você continua lindo demais, então tá tudo bem. Beijo, e rico, né? Bilionário. Beijo carinhoso pra vocês, fizemos o que podíamos. Até a próxima. Bye!